som. Ei.
Senhor Jesus. Oh, vem, Senhor Jesus. Diga assim, ó. Suas mãos aos céus, declare isso. Oh, vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo entre nós, receba os louvores. Tu és bem-vindo entre nós, tu és bem-vindo entre nós, receba os louvores. Pega suas mãos aos céus e diga isso a Ele. Tu és bem-vindo entre nós, tu és bem-vindo entre nós, tu és bem-vindo entre nós, receba os louvores. Tu és bem-vindo entre nós, tu és bem-vindo entre nós, receba os louvores, receba os louvores. Dê um brado de vitória ao Senhor, aleluia! Ouvirá um novo som de aleluia.
Quantos têm a marca da promessa, diga glória a Deus e aplaudam o nome dEle. Aleluia. Suas palmas. Diga assim, ó. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidir sou, pois quem prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Suas palmas. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se desistir estou, pois quem prometeu é fiel pra cumprir. Na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Declare: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidir estou, pois quem prometeu é fiel pra cumprir. Quero ouvir vocês. Meu Deus. Eu sei que chegará minha vez. Aleluia! Aleluia! Quantos aqui creem que não há nada melhor do que o nosso Deus? Não há nada melhor do que estar na presença dEle. Queridos, nós servimos a um Deus que traz beleza às cinzas, que traz vida aos sepulcros. Aquele que opera milagres ainda nos dias de hoje. Aquele que está aqui, aquele que está lá na sua casa, provendo aquilo que você pediu. Aleluia! No mundo busquei
mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Canta bem alto assim. Não há nada, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Eu não tenho medo, expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales. E não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa,
esse lugar, querido. E se você chegou aqui neste lugar, é porque um dia Ele se entregou na cruz para salvar a tua vida. E se você é grato a Ele, erga suas mãos aos céus e declare palavras de adoração a Ele. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque hoje eu tenho vida. Muito obrigado porque eu cheguei a este lugar. Muito obrigado, Senhor, porque eu não merecia, mas o Senhor derramou graça sobre a minha vida. Aleluia. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Declare isso. Cristo move as montanhas e tem poder
Santo, Santo Deus. Exaltado, digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Você pode aplaudir ao nome dele nessa noite. Aleluia. Ele sempre será Deus. Não importa o que fizermos, não importa para onde formos, Ele sempre será Deus. Diga assim, ó: serás sempre Deus e sempre me amarás. Nem desistirás, ainda que a dor me diga que não. Sei que é por amor e estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus, não desampararás, ainda que a dor, ainda que a dor, sei que é por amor e estás me ensinando que sempre és Deus. Aleluia! Diga assim, ó: quando brilha o sol, ouça a chuva vem. Quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouça a sua voz ou não, quando em silêncio estás. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, ainda que a dor me diga que não. Sei que é por amor e estás me ensinando que sempre és Deus. Ainda que a dor te diga que não, Ele sempre será Deus. Ele sempre virá com a provisão sobre nossas vidas, pois Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio e o fim. Creia nisso, amados. Declare: quando brilha o sol, ouça a chuva vem. Quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouça a sua voz ou não, quando em silêncio estás. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, ainda que a dor me diga que não. Sei que é por amor e estás me ensinando
estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. Ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor e estás me ensinando que sempre és Deus. Aleluia, glórias a Deus. Oh Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo preço, Pai, que tu tens pago, que tu pagou, na verdade, Deus. Oh Pai, aquele sacrifício que tu fez, Senhor, não tem preço. Oh Pai, aleluia, nós te agradecemos, Deus, porque foi por sua causa, Senhor, que nós estamos aqui. Foi por sua causa, Senhor, que nós temos a graça. Algo que nem ao menos merecemos, Deus. Mas tu nos presenteou com essa graça, maravilhosa graça, Pai. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Declare: digno é. Soberano, Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou por mim e por você, amados. Ele é digno, somente Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Vamos cantar do início. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em. Declare. Ó meu Senhor, lavou minha mente e coração.
restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor. Sobre o trono, soberano, Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos a quem? Ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu vencer. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Quero ouvir sua igreja cantando agora, porque Ele vive. Porque Ele mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, querido. Mais forte. Glória a Deus. Diga para o seu irmão assim: a sua vida está nas mãos de Jesus. Amém? Tome seu assento, querido. Amém. Vamos se acalmar agora. Esse momento é nosso momento de alguns anúncios, para a gente dar continuidade ao culto. Vocês estão bem? Bem? Glória a Deus. Hoje quem é que está aqui no anúncio é a Tati. A paz do Senhor Jesus, a igreja. Amém. Vamos aos anúncios extraoficiais aqui. Opa. Gente, primeiro a gente queria agradecer as doações das cestas. Queria pedir para que vocês continuem doando, tá? As nossas famílias ainda precisam das doações. Hoje nós estamos atendendo apenas 2 famílias. E eu creio que, no nome de Jesus, brevemente essas famílias serão abençoadas com uma porta de emprego. E a gente vai poder ajudar outras pessoas. Então eu queria pedir para vocês, encarecidamente, o valor que vocês sentirem no coração, procurar a mim ou a Janaína e fazer a doação.
Gente, o encontro de casais também de 2024 vai ser no Hotel Ferradura Resort, lá em Búzios. Tema 3 igual a 2, aliança perfeita. A base bíblica é Mateus 19:6. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. 3 igual a 2, homem e mulher unidos a Cristo. São poucas vagas ainda, então é só vocês procurarem o Reis ou a Angélica no final do culto. Gente, em novembro nós não vamos ter o culto feminino. Nosso último culto vai ser dia 15 de dezembro. E vai ser um grande amigo oculto no valor do mínimo de R$15, tá? E lembrando que não haverá panela, porque a gente vai ficar sabendo da nossa amiga oculta somente no dia, tá bom? Então, é isso aí, vai ser no dia. E quem trouxer a lembrancinha tem que trazer junto uma mensagem também para abençoar a irmã. Eu vou deixar o anúncio da confraternização para o final, que eu vou chamar o Cineia. Gente, a igreja também está disponibilizando para os irmãos, a partir de janeiro de 2024, o nosso curso de teologia. As inscrições já estão abertas e fecham dia 5 de janeiro. Serão 2 turmas, segundas às 19 horas, das 19 às 8h40, às 20h40, e sábado às 15 horas, de 15 às 17. Quem tiver interesse, procurar o Rafa. Cadê o Rafa? Rafa? O Rafa está lá na galeria, mas... depois o Lucas ou as meninas da recepção vão deixar o folderzinho ali para vocês pegarem o telefone de contato. E os nossos cultos semanais, terça-feira às 19h30, o nosso culto da família, com a oração e a unção com óleo. Se você tem uma causa na justiça, tem um diagnóstico médico, traz um ponto de contato, coloque aqui no altar, que o pastor e os diáconos vão estar orando pela sua causa. Quarta-feira, 8 horas da manhã, o nosso Bom Dia Espírito Santo. Quinta-feira, profética, às 19h30, com o nosso pastor Henrique. O pastor Henrique tem trazido uma roupagem nova para essas quintas-feiras. Tem sido bênção nas nossas vidas. Então, quem puder, por favor, quinta-feira, às 19h30. Domingo, às 8h30, Escola Bíblica Dominical. Às 10 horas, o culto da manhã. E às 6 horas, o culto de louvor e adoração, o qual nós estamos participando agora. Gente, o diácono Giovanni pediu para dar ênfase aí na Escola Bíblica Dominical. Essa manhã tem sido manhã de bênção, de muito conhecimento. Assim como esse culto, como o curso de teologia, a palavra do Senhor, a Oséias, diz que o povo carece por falta de conhecimento. Então, a igreja tem dado grande oportunidade para que o povo aprenda da palavra. Então, não fique de fora, participe do culto. E agora eu vou chamar o Cineia para falar sobre a nossa confraternização do fim de ano. Ore e participe das nossas programações. Bom culto para nós. Boa noite, irmãos, a paz. O pastor pediu para eu estar aqui hoje para lembrar vocês da confraternização, nosso passeio de confraternização com batismo. As pessoas que estiverem interessadas em se batizar, eu estarei lá embaixo, no final do culto, me passa o nome, porque as aulas de batismo já vão começar. Então, se você tomou essa decisão, me passa o nomezinho lá embaixo, que a gente já vai marcar as aulas, vai passar todas as instruções. Então, e quem quiser também ir na confraternização, a procura já está grande, tá? Tem bastante gente procurando, bastante vaga já preenchida. Então, quem tiver o interesse também me passa o nome no finalzinho do culto ou acesse a central de batismo, tá bom? Boa noite para todos. Amém, gente. Vamos continuar aqui. Os visitantes de hoje. Essa listagem veio agora? Eu não vi entregar. Alguém sabe dizer? Está atualizada? Então tá. Então, queria que ficasse de pé a Marilena. Marilena. Está aí a Marilena? Eu falei errado, gente? Tá bom, desculpa, eu não sabia. Eugênio, tem como você ficar de pé, querido? Rapidinho. Paula Machado.
Cadê a Paula Machado? Isso, só para a gente te conhecer, ficar um pouquinho de pé. Rose. Cadê a Rose? Rayane e Matheus. Cadê a Rayane e Matheus? O pessoal que eu chamei permanece de pé para a igreja conhecer vocês. Eu ia pedir para a igreja aplaudir ao Senhor pela vida de cada um dos visitantes. Se você puder, isso, dá um aperto de mão, dá um abraço dos nossos visitantes. Diga para ele que ele é bem-vindo aqui nesse lugar. Se vocês já tiverem uma casa espiritual, manda um abraço, um beijo lá para o seu líder, para o seu pastor. Mas se vocês não tiverem, nós ficaríamos muito felizes de receber vocês aqui como irmãos aqui da nossa igreja. Amém? Aniversário do Lion. Gente, quem mais aqui... Quem mais aqui está fazendo aniversário, pode vir, que às vezes está desatualizada a listagem lá, ou então às vezes é um visitante também. Se você quiser receber uma oração, você pode se apresentar. Ninguém nesse período? O Breno fez sexta, mas não sei se ele está aqui. Cadê o Breno? Está aí? Cadê o Breno? Está lá embaixo? O senhor também está vindo ali, ó. Tem mais alguém, gente? Aproveita. Olha aí. Esse mês é um mês bom, né? É o melhor que tem, né? Mês de novembro. Só de novembro é mais bonito, né? Aí lembra. Lindo, maravilhoso. Amém. Amém. Pedir para a igreja estender as mãos aqui para os nossos aniversariantes. Mês. Glória a Deus. Senhor, nós abençoamos, Senhor, teus servos aqui. Que o Senhor possa, Senhor, cada vez mais estar com eles, cuidar da vida deles, protegê-los, Senhor, em nome de Jesus. Que aonde eles estiverem, eles levem a sua presença, Senhor. Onde eles colocarem os pés, aonde eles colocarem suas mãos, eles sejam abençoados. Pai, obrigado por todos esses anos que já passaram. E nós, Senhor, profetizamos aqui que muitos anos ainda estão por vir, para o Senhor realizar muitas coisas na vida deles, suas promessas, Senhor, e para que eles possam continuar na caminhada dessa vida, na Tua presença, em nome de Jesus. É tudo que nós pedimos, já te agradecendo, em nome de Jesus, que todos digam. Amém. Aplauda o Senhor pela vida. Parabéns. Está bonitão. Isso é no microfone. Amém. Gente, vamos lá. Eu vou falar rapidinho, porque sobre o acampamento jovem, né? Eu não tenho muito anúncio para dar. Quem é que vai para o acampamento jovem dar? Faz um... Caramba, bastante gente, né? Então, gente, eu queria deixar um anúncio rapidinho, coisa bem básica mesmo. A gente vai estar fazendo a reunião dos pais no dia 10, sexta-feira, às 7h30 da noite. Tá bom? Eu preciso fazer essa reunião, que é uma reunião que a gente fala de como as pessoas vão se conduzir lá, com alguns regulamentos. São muitas pessoas que vão, né? Nós temos a nossa contagem 130 pessoas, né? 130 pessoas. E para a gente trabalhar com essas pessoas todas, a gente tem que criar alguns regulamentos, que não é nada que vai ser pesado para os jovens, mas que a gente tem que criar alguns limites para que tudo corra bem, né? Na verdade, a gente sabe, a maioria dos jovens que vão já estão acostumados a ir, já sabem como é que a gente conduz as coisas, mas quando você fala de como tem que se proceder, como tem que se vestir, como tem que ficar e tal, você acaba ali esclarecendo para as famílias também toda a ordem e como a gente costuma conduzir. Além do mais, também, é importantíssimo para os pais informarem para nós, para o grupo que vai trabalhar e para o pastor também que vai estar junto com a gente, algumas, talvez, limitações dos jovens ou algumas questões de saúde ou de comida, que é muito importante para que a gente venha saber. Então, vai ter uma ficha para os pais preencherem e falarem sobre esse tipo de coisa, que vai acabar respaldando a gente em tudo que a gente vai fazer lá. Eu não posso andar com um ônibus cheio de jovens, 100 e poucos jovens, sem assinatura do responsável, liberando, autorizando esse jovem estar se locomovendo comigo.
e também todos eles vão precisar de ter identidade, essas coisas todas. Então, tudo isso é falado nesse dia da reunião. É importantíssimo que os pais estejam aqui na reunião, porque o jovem ele só vai embarcar no ônibus se nós estivermos com a ficha dele assinada. Se não tiver assinada, a gente vai ter que parar a entrada do ônibus para mim palestrar a reunião para ele assinar, para que ele possa entrar. Então, isso vai demorar muito. Então, eu peço que cada pai esteja aqui para que corra tudo na melhor forma. Amém, gente? Amém mesmo? Então, a gente vai entrar agora no momento de ofertório, né? É um momento importante da nossa igreja aqui também. Nós temos muitas demandas que a gente acerta aqui na igreja, que nós temos a responsabilidade de pagar. A luz é uma, a água, como todos nós também, como cidadãos, a gente tem que pagar impostos. A igreja aqui também paga seus impostos. Aqui a nossa igreja tem funcionários, tem despesas que são altas, né? Quando chega esse período de calor, a despesa da luz, que já é alta, se torna mais alta ainda. Mas tudo isso todos esses compromissos têm sido sanados pela fidelidade do povo que está aqui, por causa de vocês, por causa do povo que é fiel, que Deus tem abençoado a nossa casa. E eu peço a você, mais uma vez, a sua fidelidade para com esse lugar, né? É uma igreja que nós ficamos bem, nós temos aqui um bom lugar para louvar, adorar o Senhor, um bom lugar para trazer visitantes, trazer a nossa família. Isso tudo só acontece por causa dos recursos. O nosso mundo ele acaba rodando por causa do capitalismo, né? Por causa do dinheiro. E, infelizmente, né? Eu não sei se é boa essa palavra, mas que nós necessitamos, né? Do papel moeda para que tudo venha acontecer também. Então, se você entende esse momento, aqui não é um momento de eu ficar cobrando, não é um momento que a gente fala, bota a faca no pescoço e fala, você tem que dar. Não, não é isso, né? A gente acredita que o coração... eu escutei uma coisa que eu achei muito interessante. Nada supera um coração voluntário. Quando você faz as coisas com o coração aberto, aquele que parece para os olhos de muitos que é pouco, ele se torna muito, porque você entrega algo ali, que é uma semente que veio do teu coração. Então, se você tiver esse coração, eu peço a você que você pegue esses papéis, esse envelope que está aí em frente à sua cadeira, e você venha dizimar e ofertar aqui nessa casa. Nós ainda temos o pastor ainda tem alguns sonhos, que ele fala muito aqui, a respeito do terreno, a respeito de algumas coisas que ele quer fazer, e nós acreditamos que Deus ele vai estar nos conduzindo da melhor forma para esses sonhos acontecerem aqui. Amém? Se você aqui pegou o seu envelope, queria que você ficasse de pé, por favor.
Amém, gente? Vamos lá. Eu vou pedir para alguém tirar aqui para mim, por favor, que a gente vai ter uma apresentação de dança. Essa parte aqui também. Hoje eu devo trabalhar mais. Felipe, deixa aí. Tá ligado? Eu me amo mesmo, né? É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Oh, Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me
Sonda-me, Senhor. Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Som. Glória a Deus. Amém. Amém, gente. Vamos dar seguimento agora. O pessoal vai estar arrumando uma coisa aqui atrás. Enquanto isso, a gente vai seguir. Vou chamar aqui minha esposa, por favor. Vem aqui. Ela vai estar orando por mim. Ora por mim. Senhor Deus e Pai, te dou graça nessa noite. Toma teu filho em tuas mãos, que ele seja mais uma vez instrumento teu para nossas vidas. Senhor, que não venha nada do homem, mas que venha de um Senhor para nós. Que os nossos corações nessa noite sejam uma terra fértil para receber a tua palavra e que ela cresça e floresça em nós. Toma teu filho em tuas mãos mais uma vez e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Uau. Gente, vamos lá. Teve até um sentido porque eu chamei a Cacá para estar orando por mim, porque hoje eu vou falar de casa. Eu acho bem conveniente que ela tenha orado por mim. Todos nós temos uma casa. E eu queria falar hoje de casa arrumada. Quem gosta de casa arrumada aqui? Mas gostar é uma coisa, mas está arrumada? Não vou perguntar isso, não. Vai ficar chato pra caramba. Ninguém vai falar, né? Às vezes a gente tem aquelas gavetas, né, cara? Aquelas gavetas que elas por fora são lindas. Quando tu abre, né? Falta sair um preá de dentro, assim, né? Todo mundo aparece. Em cima da hora para arrumar a roupa para vir para a igreja. Eu tenho uma crise com meia, cara. Eu não encontro minhas meias de jeito nenhum. Eu falo para a Karina dar o nó antes de botar na máquina de lavar, que eu encontro um só do par. Eu já vim para a igreja com um par branco e outro preto. É porque ninguém vê. Mas a nossa vida é assim. E eu queria falar com vocês hoje, de uma forma bem simples, que eu não sou pregador, eu quebro um galho quando o pastor precisa. Mas eu acredito que todo homem de Deus carrega contigo uma mensagem. E por mais que a gente não seja um pregador, um conferencista, alguém realmente que tem um preparo especial para estar falando ao povo, nós, quando somos acionados, nós temos que liberar essa mensagem que nós temos no coração. E se eu pudesse falar, a mensagem que eu tenho no coração é família. Eu sempre que às vezes eu quero pregar sobre alguma coisa, mas eu sempre caio nessa caixinha, eu não sei porquê. Deus quer falar alguma coisa comigo, acho que já até falou, mas eu continuo, às vezes, relutando sobre algumas situações. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos 5. Glória a Deus, Senhor. Para mim é uma honra muito grande eu estar ministrando aqui numa Santa Ceia. Porque se tem um momento especial para o cristão, é sentar à mesa com Cristo. Glória a teu nome, Senhor. Na verdade, a gente quer contar eu quero contar uma história para vocês, muito conhecida, já muito batida, né? Talvez você já saiba de có e salteado tudo que vai acontecer, todos os parâmetros, todas as vírgulas dessa história. Mas ela tem algumas coisas que vale a pena a gente comentar aqui. Eu queria falar sobre o homem
que um endemoniado de um lugar chamado Gadara, na Bíblia, na epígrafe da Bíblia, muitos falam que é o endemoniado gadareno. Mas essa história ela começa antes, numa viagem conturbada. Desculpa, gente, minha voz, eu tô rouco por causa do esquenta. Essa história começa com um barco do outro lado, e Jesus, de repente, ele fala, vamos para o outro lado. E nesse trajeto de ir para o outro lado, aquele barco passa, aquela embarcação passa por uma tempestade. E Jesus está indo para o outro lado, atravessando aquela tempestade, simplesmente por causa de uma coisa, por causa de um homem, por causa de um endemoniado. Talvez se tivesse algumas pessoas ali para dar uma opinião sobre aquela atitude de Jesus, elas poderiam falar, Senhor, mas não vale a pena tu atravessar isso tudo só por causa de um homem problemático, só por causa de um homem que difícil de lidar. Sabe, muitas vezes nós escutamos na nossa vida, e eu como líder jovem às vezes escuto muito essas palavras, coisas do tipo, eu não sei por que você ainda insiste nessa pessoa. E às vezes eu fico perguntando por que eu insisto nessa pessoa. E rapidamente vem no meu coração, talvez que essa pessoa que está falando isso para mim, ela não conheça o Jesus que eu conheço, que é aquele que às vezes fala no nosso ouvido, e é um Jesus que ele insiste. Ele tem a capacidade de pegar o lugar mais sujo, a pessoa mais imunda, incapacitada, e transformar numa pessoa limpa. Na verdade, ele ama fazer isso. E nós começamos a entender porque, muitas vezes, ele contradiz os sábios, os diagnósticos, os prognósticos, porque simplesmente ele é Deus e ele faz como ele quer. E nós, com o nosso senso bem racional, falamos, vai dar muito trabalho. Mas o engraçado é que nesse caso aqui, Jesus não comenta para ninguém que ele está indo ver um endemoniado. Talvez ele já imaginasse que alguém podia falar esse tipo de comentário. Sabe, eu queria falar algo para você nessa noite. Jesus vai aparecer para você na tua casa. Quando você menos esperar, ele vai estar ali do teu lado. Naquele problema, naquela situação que ninguém dá nada para você. Mas sabe por que eu sei disso? Porque ele não falou para ninguém que iria. Porque Deus não precisa falar. Ele simplesmente aparece lá. Ele vai aparecer na tua casa. Você crê nisso? Levanta a sua mão assim e fala assim, Jesus, ele vai aparecer naquilo que você mais precisa. O seu clamor é escutado por ele, não importa quão distante você esteja, ele está escutando a sua oração e o seu clamor, e ele vai aparecer na sua casa, querido. Atravessar um mar inteiro, tempestade, por causa de um endemoniado. Sabe, Jesus ele não avisa, e ele toma aquela atitude. Ele está indo arrumar uma casa, cara. Não sei se vocês estão conseguindo ver o que está acontecendo aqui. É uma casa. E ela tem que ser arrumada. Mas olha o que acontece, eu queria falar com você. No capítulo 1, e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos.
E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias, e podia alguém prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas. Ninguém tinha forças para dominá-lo. O que está falando aqui? As pessoas prendiam ele, mas sabe que é algo muito violento, como se ele, e a palavra diz que ele se desvencilhava de todas as correntes. Nós não sabemos dizer, a Bíblia não deixa claro se ele fazia isso por causa dos demônios que o atormentava ou porque ele queria ser liberto. Como assim, Rogério? Porque o que ele vive aqui é uma batalha que em momentos os espíritos tomam a ação da sua vida, em outros momentos é o ser humano que clama por uma libertação e tem uma reação desesperada. Fica difícil para quem olha de fora definir através daquele comportamento e saber em qual momento é a atuação do espírito mal e em qual momento é a aflição de uma pessoa, de uma alma desesperada por socorro. Toda pessoa que é endemoniada, ela tem seus momentos de aflição e de grito de socorro. Por que, Rogério? Porque quando Jesus chama eles, quando Jesus chega em Gadara, a palavra de Deus fala que um homem vai até Jesus. A palavra de Deus não fala, e os demônios vão até Jesus. Sabe por quê? Porque todo mundo que está do lado de fora está querendo te manter preso, acorrentado. Muitas vezes as pessoas querem, para elas é importante, é interessante que você fica acorrentado, mas o desejo do teu coração de ser liberto é tão forte que as correntes não se tornam nada para você. Jesus chega e ele vê, e ele tem esse encontro com Jesus. Olha o que diz no versículo 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Existem pessoas que se aproximam de Jesus, mesmo ele estando de longe. Eles desejam estar de perto. Mas, Rogério, Deus não tem poder para libertar de longe? Tem sim. Mas aquele homem entendeu que precisava de mais do que uma libertação. Talvez você venha para a igreja e fique de longe. Eu só quero aquilo, o meu desejo, o meu sonho, conquistar aquilo que eu planejo para a minha vida. Coloquei aos pés de Jesus, mas eu fico de longe, eu não preciso me envolver. Eu estou de longe. De longe é melhor para mim. Mas aquele homem, ele disse, de longe eu não consigo. Eu preciso estar de perto. Eu necessito estar perto. Ele disse, de longe eu não vou mudar. Eu posso mudar hoje, mas amanhã eu vou cair de novo, eu preciso estar perto. Sabe por quê, gente? Muitas vezes a busca por algo material, aquele algo material ele acaba. Mas a presença de Deus, a presença dele. Jesus começa a limpeza. Por quê? Olha que diz em Marcos 5, 7 a 9, e clamando com grande voz disse, agora é o demônio, que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele disse, sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual o teu nome? E ele disse, Legião.
é o meu nome, porque somos muitos. Sabe, começar uma limpeza numa casa bagunçada é complicado. Tu já viu aquelas casas que você entra, meu irmão, a louça, que você fala, nem espaço na pia tem para tu lavar a louça. Aí tu fala assim, eu vou começar por onde? São muitas bagunças. Sabe, a bagunça visível. Muito visível, nada está no lugar. Você pode até começar pelo primeiro passo. Muitos tentam arrumar a casa com a sua força física. Muitos tentam arrumar a casa apenas com tratamentos. Mas deixa eu falar algo para você. Quando Jesus chega, a legião sai. A limpeza, ela é completa. A limpeza, ela é feita completa. Essa limpeza começa a ajeitar tudo no seu devido lugar. Tem muitas coisas que às vezes a gente se encontra e você fala, não, mas isso aqui eu dou um jeito. A palavra de Deus, ela fala que um abismo leva ao outro. Todas as vezes que eu fui fazer um trabalho com um morador de rua, eu gostava sempre de fazer perguntas. Uma vez, acho que foi a Daniela, foi com a gente também. E a gente, antes de fornecer o que eles necessitavam, a gente fez perguntas. Era incrível, todos tinham casa, cara. Sabe qual era a consequência dele estar ali? Uma falta de perdão, uma soberba. Um não queria perdoar o outro, eu não volto para aquela casa. Tinha situações que era de traição. Começou com a traição, depois caiu na bebida, depois foi mandado embora do emprego. Um abismo leva o outro. Eu vou pedir para o Espírito Santo ele começar a dar uma limpeza aqui nessa casa. Só existe uma forma, eu já falei isso várias vezes aqui, só existe uma forma de sermos limpos. O homem não consegue se limpar, o Espírito Santo que nos limpa. Quando Jesus chega naquele lugar, querido, e ele se encontra com aquele homem, automaticamente, toda aquela legião começa a implorar para não sair daquele lugar, daquela província, porque ele sabia que aquele que tem poder chegou no lugar. Deixa eu falar algo para você. Se existe algo na sua família, se existe algo contra a sua casa, nessa noite eu profetizo que aquele que expulsa tudo que é de ruim vai se aparecer por lá, vai botar um pé lá. Sabe por quê, cara? Muitas vezes, e nós, é claro, a nossa casa é abençoada, a tua casa é abençoada. A nossa casa, ela é cheia do Espírito Santo. Mas existem ataques. Existe uma batalha. E muitas vezes essa batalha, ela acontece quando nós não vigiamos. É naquele momento que a gente abre a porta da nossa casa para que alguém entre. É naquele momento que a gente liga a televisão para que um programa entre. É naquele momento que a gente não vê os nossos filhos. Mas Deus hoje está pisando na casa de cada um de nós. E aí o aspecto ele já começa a ficar melhor. Porque Jesus chegou. Quando Jesus chegou, o aspecto muda. Sabe, antigamente tinha era quase uma coisa era uma coisa muito natural. As pessoas, os crentes chegavam em algum lugar e alguém olhava assim e falava assim: você é crente. Sabe por quê? O aspecto. Quando Jesus está aqui dentro, aqui fora, floresce. As pessoas começam a perceber, sem você botar aquelas camisas que a gente usa hoje, Jesus e tal. Agora olha o que acontece. 5, 7, 9, já falei.
Respondeu, 10, versículo 10. Está ali já? E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Segue. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Aquilo que te perturbava hoje está se afogando no mar. Agora parece que está tudo tranquilo. Jesus chegou, está fazendo uma limpeza, e os espíritos foram para os porcos que caíram no mar. Foram jogados no mar. Agora, olha o que acontece com ele. Versículo 14. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade. Eles ficaram desesperados com aquilo. E nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado. Deixa eu falar um negócio para você. Ele já tinha sido liberto, mas as pessoas ainda viam ele como endemoniado. Você está preocupado como é que os outros te vê? Não importa como os outros te veem, o que importa é o que Deus fez na sua vida. As pessoas sempre vão querer puxar o seu passado para te definir, mas o seu passado já foi lançado no mar do esquecimento. Hoje você não é mais o seu passado, hoje você é o futuro. Você anda com Deus, você anda com Jesus. Aquilo que aconteceu no passado não te define mais. Agora quem te define é Jesus. Satanás parou o microfone. Rapaz, a prisão é tão ruim. Eu já contei isso aqui. Tem um amigo meu, existem prisões que são todos os tipos. Prisões físicas, que são isso aí, cadeado, correntes, cadeias. Prisões psicológicas, cara. Eu já contei isso uma vez para vocês. Tem um amigo meu que ele coordena um curso de casados para sempre, Dionísio. E ele falava para mim de um homem que já estava com casamento por um fio. Sabe por quê? Porque toda vez que ele ia para o banheiro tomar banho, ele pedia a toalha à esposa. E aí no compartilhar da sala lá, ela falou isso, eles falaram assim, mas isso é muito bobo. Sabe por que o cara pede a toalha? Meu querido, são 25 anos pedindo a toalha. Aí todo mundo da sala faz assim pro cara. Por quê? Aí ele estava falando, quando ele era pequeno, estava na casa do padrinho dele. Ele estava tomando banho e o padrinho dele veio trazer a toalha. E quando trouxe a toalha, falou para ele, o seu pai e sua mãe acabaram de sofrer um acidente de carro. E logo depois os pais morreram. Cara, o nosso cérebro tem uns mecanismos muito doidos, cara. Aquilo criou um loop no cara. O cara ia para o banheiro, não levava a toalha e sempre pedia a toalha. Aquilo era uma prisão. E eu ficava naquilo, cara, que coisa louca, coisa louca. E eu comecei a fazer um check-up em mim mesmo, sabe? De vez em quando a gente tem que fazer isso. E eu lembrei, cara, que lá em casa tinha uma parada que eu me amarrava quando era garoto. Geleia de mocotó em base. Quem gosta? Pô, me amarrava. Meu pai comprava, era 4 irmãos, comprava um para os 4. Ou quando eu estava sentindo um gostinho, meu irmão falou assim, passa aí. Quando voltava de novo, já não tinha mais nada. Mas aí o tempo passou, eu noivei, casei, primeira compra. Karina foi para um lado, eu fui para o outro no mercado. Quando a gente se encontrou, o meu carrinho cheio de geleia de mocotó.
Existem prisões que a gente nem sabe que tem. Parece bobo, mas não é. Muitas vezes, nós achamos que está tudo bem, porque nós estamos sorrindo, nós estamos brincando, mas existem coisas aqui dentro, ó, que não estão funcionando bem. E essa arrumação, só Jesus pode fazer. Minha mãe também mandava arrumar a casa, mas sabe o que eu fazia? Levantava aqui, ó, debaixo do tapete. Aparentemente a casa estava limpa, mas quando ela era sagaz, ela via aqui assim, ó. Tem muita coisa debaixo do tapete. Muita coisa. Tem muita gente que está achando que está tudo bem, mas não está. Tem muita gente que está caminhando como se tivesse tudo bem. Muitas vezes a gente nem sabe o que está acontecendo. Teve uma vez que eu fiquei me perguntando por que eu tomava certo tipo de atitude quando acontecia algo comigo. E você só consegue encontrar isso em Jesus. Sabe por quê? Só Ele tem a cura. Muitos aqui devem estar entendendo o que eu estou falando. Mesmo liberto, eles viam ele como um endemoniado. Deixa eu falar para você, querido. Olha para mim aqui assim, ó. Você é um filho amado. Não importa o que eles pensam de você. Não importa o que as pessoas falem de você. Você é filho amado. Agora, olha o que acontece aqui. Tem um borrifador aqui. Olha o que acontece. Versículo 15. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado. Agora tu vê, o cara que era perturbado, que as correntes não seguravam ele, que se cortava, que gritava, que gemia, agora estava como? Sentado. Eu fico imaginando os caras vindo para ver o que aconteceu, ele aqui, ó. Fico imaginando ele aqui, né? Oh, faz tempo que eu não faço isso. Quer ver um lugar bom? Quinta da Boa Vista, né? Quintandinha. Sentado. Calmo. Eles olhavam para ele e não entendiam, sabe por quê? Porque ele estava calmo, transformado. Sabe aquela aflição que você tem na tua vida? Sabe esses dias difíceis que você está vivendo? Sabe esse tempo que você está vivendo? Esse problema, essa falta de paz. Sabe o que Deus está preparando para você? Deus está te preparando um tempo de descanso, querido. Um tempo de descanso. Deus está preparando para você um tempo de descanso. Sabe o que ele ficou aqui? Quando os caras chegaram, sabe o que ele falou? Estou tranquilo. Deus está no controle. Sabe o que Deus está falando para você? Fica tranquilo. Eu estou no controle. Levanta sua mão assim. Deus está no controle da sua vida. Os tempos podem parecer difíceis, você pode estar sem paz na tua casa, mas Deus chegou lá nesse lugar, querido, e Ele tomou o controle. A tua casa não vai ficar mais bagunçada, porque Jesus Cristo chegou e Ele vai arrumar a sua casa. Olha o que aconteceu com ele. Assentado, vestido. Sabe o que quer dizer vestido? Vestido quer dizer que o tempo de vergonha acabou.
O tempo de nudez acabou. Acabou o tempo de vergonha. Não tem mais vergonha. Talvez tenha alguém entrado aqui que estava passando por um tempo de vergonha, de escassez, que estava com vergonha. Mas Deus está falando para você nessa noite, querido, eu te dou vestes novas. Ele estava calmo e vestido, e em perfeito juízo. Calmo, vestido, em perfeito juízo. E eles não entenderam. Sabe, muitas vezes, o perfeito juízo aqui para mim, ele incorpora as doenças psicossomáticas que hoje tem. Há pouco tempo agora, o que mais a gente está escutando é pessoas se suicidando, cara. E a gente vai fazer um acampamento jovem, eu fico olhando muito para as pessoas, porque isso pode acontecer em qualquer lugar. Eu não estou aqui falando, profetizando nada, pelo contrário, eu estou falando que a gente tem que olhar bem para os lados, porque pode ser que alguém está sentado do teu lado e decretou que hoje seria o seu último dia de vida. Mas se a gente não falar aqui, se a gente não decretar, não falar, não expor que Jesus cura, liberta, limpa, restaura, que talvez isso que ele passe agora é algo temporário, que quando Jesus pisar na terra, tudo aquilo que está perturbando ele vai sair em retirada. A palavra de Deus fala que ele era um caso perdido e foi encontrado sentado, vestido, calmo e com perfeito juízo. Eu já estou terminando, gente, que a gente vai para a ceia. Próximo versículo. Sabe uma coisa que eu fico assim, que me dá uma crise tremenda? Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. E foram ter com Jesus e viram um endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Eles não temeram ele quando ele estava endemoniado gritando. Eles temeram quando viram ele calmo. Quando encontraram ele transformado, eles temeram. Sabe quem são esses? Os donos de porcos. Por aí está cheio de donos de porcos. Eles temeram quando ele foi transformado. Eles temeram quando Jesus entrou na vida dele. Eles temeram quando viram ele restaurado. Tem muita gente que vive, enquanto está passando por situações, tudo ao seu redor, está todo mundo ao seu lado. Quando ele começa a ser transformado, parece que ele arruma uma briga com todo mundo. Mas não é, tem muita gente que está ao seu lado, mas são donos de porcos. Enquanto você está bagunçado, eles estão ao seu lado. Mas quando eles veem que você foi transformado, eles começam a demonstrar para que eles veio, para que eles vieram. Olha aqui. Versículo 16. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que Jesus saísse daquele lugar. Aí eles mostraram quem eles eram. Aprenda uma coisa: toda vez que você for transformado, eles vão querer tirar Jesus da sua vida. Toda vez que você for transformado, eles vão querer tirar Jesus da sua vida. Tem muita gente que tem dificuldade de vir na igreja. Sabe por quê?
Porque veio a primeira, a segunda, a terceira, está começando a ficar transformado. E tudo ao redor dele está conspirando para ele não ter Jesus na vida dele. Mas hoje isso vai acabar, sabe por quê? Porque Jesus pisou na sua Gadara. E aquilo que você escuta lá fora não vai fazer mais diferença para você. Porque as suas vistas só vão ver aquele que liberta, que cura, que salva, que transforma uma casa, que ajeita os móveis. Último versículo, gente. Último versículo, eu queria chamar aqui os músicos aqui para me ajudar. Uma coisa muito natural que acontece. Você já viu como é que é o novo convertido? Eu me lembro muito quando eu me converti. Meu irmão subiu um monte todo dia. E Karina, a gente subiu um monte 4 horas da manhã. A gente ia para os 7 catiçais, 2 horas de ir a pé. Ia 2 horas a pé para ir, 2 horas a pé para voltar. Meu irmão, o novo convertido, ele quer Jesus de qualquer maneira. Ele quer engolir a Bíblia, ele quer ir em todos os cultos. Ele quer fazer acontecer, ele não quer largar Jesus por nada. Sabe por quê? Ele sabe de onde Jesus tirou ele, Marcelo. Ele fica logo, Senhor, tu vai para lá, eu vou para lá, Senhor, tu vai para cá, eu vou para cá. E agora acontece algo que é muito natural. Aquele homem, ele vê que estão querendo tirar o Jesus dele daquele lugar, e ele fala: Senhor, eu quero fazer parte da sua comitiva. Eu quero ir contigo. Esse desejo é nobre. É um desejo nobre. Ir com Jesus, largar tudo, ir com Jesus, fazer uma obra missionária, ser um grande pregador, ser um grande ministro do Evangelho, ser um mártir. Ele estava querendo literalmente entregar a vida dele para Jesus. E quando ele vai e pergunta para Jesus: Jesus, eu quero ir contigo. Sabe o que Jesus fala para ele? Volta para casa. Ah, meu irmão. Volta para casa. Volta para casa. Sabe, eu não queria quebrar tua religiosidade, não. Quem sou eu para fazer isso? Mas tem muita gente querendo ser um líder incrível na igreja. Mas eu acho que Deus chamou a gente para a gente ser um líder incrível na nossa casa. Por que Jesus não quis que ele fosse junto com ele? Ele tinha todos os atributos para ser um grande homem de Deus ali do lado de Jesus. Sabe por que ele não quis? Porque aquele homem estava endemoniado e provavelmente ele destruiu a casa dele. Ele destruiu o sentimento daquelas pessoas. É bem provável que ele tenha atormentado a casa dele até chegar àquele ponto. Sabe o que Jesus estava falando para ele? Volta para casa, porque você tem uma casa para arrumar. Você tem muito perdão para gerar. Volta para casa. Voltar para casa muitas vezes parece uma coisa simples, mas voltar para casa é se voltar para casa. Não adiantava nada ele andar com Jesus se a casa dele estava destruída. O que ia adiantar? Toda vez que ele falasse de perdão, ele ia lembrar que tinha um perdão para liberar dentro da casa dele. Toda vez que ele lembrasse de agressão, de violência, ele ia lembrar que
Ele foi violento e agressivo na casa dele. Toda vez que ele se orgulhasse porque ele era um grande homem de Deus, ele ia lembrar que talvez o pai dele e a mãe dele tiveram a última visão dele como um homem destruído, endemoniado, na sarjeta. Aquele homem necessitava voltar para casa. Tem muita gente que está necessitando voltar para casa. Porque a casa que a gente está falando aqui é uma casa física, mas também é uma casa espiritual. Eu queria que vocês recebessem essa ministração desse louvor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Entra na casa, Jesus! Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra, como um lugar de honra. Fica de pé nessa noite, querido. Reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Diga assim: nós arrumamos a casa.
Deus à mesa. Os diáconos vão estar servindo a ceia do Senhor. O ambiente ele já foi preparado. Já tem um lugar de honra. Sabe por quê? Não adianta uma casa arrumada se ela não está sendo preenchida pelo Espírito Santo de Deus. Tem um lugar de honra dentro dessa casa que só pode ser ocupado por Jesus de Nazaré. Ele está entrando na tua casa agora. Ele está arrumando tudo que estava bagunçado. Ele está colocando as coisas no lugar. Existe aquela gaveta que você não deixava ninguém tocar. Ele já tocou, ele já arrumou essa gaveta também. Ele quer mudar a sua história, mas ele não quer mudar a sua história de fora para dentro. Ele quer mudar a sua história de dentro para fora. Sabe o que eu fico imaginando? Esse ex-endemoniado chegando em casa e batendo na porta. Eu fico imaginando a mãe e o pai. Quem é? Tá esperando alguém? Tô esperando ninguém. Quem deve ser? Quem é? Aí ele fala lá de trás, lá do fundo. Sou eu, pai. O pai é durão, cara. Tu não vai entrar aqui não. Mas a mãe, ela tem aquele coração, né, cara? Ele está com a voz diferente. Não, na última vez que ele esteve aqui, ele destruiu tudo. Você lembra? Mas será que ele não mudou? Diz a mãe. Aí ele bate de novo. Pai, deixa eu entrar. Eu quero te contar uma história. Eu não quero escutar a tua história não. Pai, tá tudo diferente. Como assim diferente? Eu conheci um homem que ele me limpou todo, que ele me deixou limpo, que ele arrumou a minha casa. E hoje, pai, eu vim para cá para sentar na mesa com vocês e dizer o quanto eu amo essa. O pai ficou meio desconfiado que o pai é durão. É pai raiz. Conhece pai raiz? Durão, não abre o coração para nada. Mas a mãe já foi abrindo a porta. Ele senta. A mãe já tinha um lanche preparado, que mãe tem sempre um lanche preparado. Aquele teu filho que chega na madrugada, faz a comida dele, mas bota um óleo ungido na comida, mãe. As mães aqui são inteligentes, espiritualmente inteligentes. Espera ele. Sabe uma coisa que eu lembro da minha mãe? A minha mãe me esperava até tarde. Não abria a boca para falar nada. Só botava comida na mesa. Sabe, às vezes a palavra ela atrapalha. Não é por força nem por violência, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ela fez um lanche lá, um pão com mortadela, um suco, tangue, sei lá. Ela botou lá, o pai meio virado. Aí quando eles sentam na mesa, meu irmão, a mesa tem um poder tremendo. A mesa tem um poder violento. A palavra de Deus fala que, esse louvor também diz isso, que os olhos deles abrem ao partir do pão e eles enxergam Jesus. Sabe o que está faltando nas famílias? Mais mesa. Mais mesa e menos televisão. Mais mesa e menos TikTok. Mais mesa e menos rede social.
Sabe o que está faltando nas igrejas? Mais mesa e menos corredor. Mais mesa e menos apontamento. Sabe o que está faltando nas amizades? Mesa. É na mesa que Jesus se revela. É na mesa que conhecemos o outro. É na mesa que nós olhamos na cara, nos olhos e falamos do que sentimos, do que pensamos. E respeitamos o que o outro pensa e o que o outro sente. É na mesa. A mesa é o melhor móvel da casa, cara. Você que está casando e está fazendo, começa pela mesa. Escolhe uma bela de uma mesa. Senta lá, cara, e vê Jesus se revelar na tua casa através da mesa. A mesa é comunhão. É comunhão. Meu pai contava história na mesa, meu irmão, 500 vezes a mesma história. Eu escutava todas as vezes. Vocês sabem disso, deve ter acontecido com vocês também. Eu sei todas as histórias de cor. Foi ali que eu conheci a infância do meu pai. É na mesa que você conhece o pai, cara. Sabe por que as famílias estão bagunçadas? Porque elas estão negligenciando a mesa. Elas estão preferindo os carros, as casas de veraneio, sei lá, mas não consegue fazer uma pipoca e sentar na mesa. Estou com pressa. Eu tenho que resolver. Um come num horário, o outro come no outro. Que é um segredo que Satanás ele vai ficar aborrecido com você. Começa a fazer momento de mesa na tua casa. Desliga a televisão, bota o celular aqui. Como é que foi teu dia? É na mesa que tu conta uma piadinha. Quem gosta de contar piada? É na mesa que tu ri do caroço de feijão no dente. É na mesa que eu boto pilha na minha esposa. É na mesa que meu filho perturba às vezes. É na mesa, velho. É na mesa. Deus preparou uma mesa pra gente nessa noite. Eu convido você para cear com a gente também. Meu Deus. Diácono Felipe, esse é o corpo de Cristo. Levante seu pão para o alto aí. Senhor, esse é um momento único na vida de um cristão. Tem muita gente que falta a Santa Sé. Pelo amor de Deus, não faça isso. Porque nós estamos aqui reunidos em memória dEle. Para Ele. Porque tudo vem dEle e tudo volta para Ele. Senhor Deus e Pai, nós abençoamos agora esse pedaço de alimento. Ele é matéria, Senhor, mas quando Ele entrar na nossa boca, Ele se torna espiritual. É o Seu corpo em nós. É a comunhão, Senhor, como igreja, como família. Esse é o Teu corpo. Esse é o corpo de Cristo que foi dado por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter sido fiel todos esse tempo. Obrigado, Senhor, porque em 2013 nós ainda subimos nesse altar para falar de família. Obrigado, Senhor, porque nós somos a resistência nessa sociedade. Obrigado, Senhor. Amém. Comemos todos, queridos. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Esse aqui é o sangue de Cristo, Senhor, do Felipe, que foi dado por nós. Amém. Obrigado, Senhor. Esse cálice aqui representa o Teu sangue, Senhor.
Sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Por mim e pelos meus irmãos, para que nós pudéssemos viver uma vida abundante. Muitas vezes pessoas têm dúvida de entender o que é uma vida abundante. É uma vida sem prisões. É uma vida plena. É uma vida que você se basta com a sua família e com Jesus. Você não precisa de nada material. Por mais que seja uma coisa muito boa, mas isso não é você. Mas você precisa da sua família e da tua casa. Ai, Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus da família, o Senhor é o Deus da casa. O Senhor é o Deus que cura, que trata. O Senhor é o Deus que limpa, que conserta, que arruma a casa. O Senhor é o Deus que vai lá no fundo do coração, aonde ninguém imagina, e tira, Senhor, todo aquele mal. O Senhor é Deus que entra na mente, vai no subconsciente e tira todo o trauma. O Senhor é Deus que trabalha nos corações dos homens, nos relacionamentos. Satanás não tem nenhuma legalidade sobre o teu povo, Senhor. Porque nós fomos banhados, somos remidos pelo teu sangue. E hoje, Senhor, nós queremos, Senhor, nós estamos simbolizando, Senhor, através desse cálice, esse momento único de comunhão contigo, porque fazemos isso em memória de ti, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua fidelidade, Senhor. Estamos em novembro, já terminando o ano, estamos aqui de pé, com saúde. A nossa casa está de pé, Senhor. O Senhor tem cuidado de todas as coisas. O Senhor não tem deixado tocar em nada. O teu sangue tem nos coberto, Senhor, tem nos protegido. Obrigado, Senhor. Nós entregamos e abençoamos esse cálice. Obrigado, Deus. Tomamos todos. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela Diga! toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Levante suas mãos para o alto, querido. Nós estamos terminando mais um culto. E eu espero que você venha criar expectativas boas para essa semana que está chegando. Não vai ser qualquer semana, querido. Vai ser a melhor semana da sua vida. Meu irmão, aonde você chegar e colocar seus pés, Deus está chegando junto com você. Você é um representante dele nessa terra. Aonde você encostar com suas mãos, vai ser próspero e abençoado, porque você é abençoado. Satanás e demônio nenhum vai chegar perto de você. Sabe por quê? Porque o Rei dos Exércitos está contigo. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Os seus negócios prosperarão. Os seus filhos são uma bênção. A saúde chegou na tua casa, querido. Eu decreto que qualquer diagnóstico de doença hoje caia por terra em nome de Jesus. Qualquer espírito de confusão caia por terra em nome de Jesus. Eu declaro a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que essa semana seja incrível para todos nós, em nome de Jesus. Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco de uma forma rica.
Aplauda o Senhor, querido! Vai com Deus.